mas o que eu fiquei, as minhas raízes foi realmente na Umbanda. Então, muito obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu tenho muito carinho por vocês e pela casa, tá? Todos vocês estão convidados a irem lá quando quiserem, as portas estão abertas para os irmãos, para vocês que estão na assistência. Quando o Lucas me mandou o convite, junto com a Juliana, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo 9, bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. E aí o tema da palestra ficou a felicidade através da paz. Bem-aventurados significa felizes, os brancos e pacíficos. E a gente falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim é muito rico. Apesar de ser o terceiro livro da codificação espírita, primeiro o livro dos Espíritos, segundo o livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu considero o Evangelho segundo o Espiritismo a preciosidade do Espiritismo. Porque ali a gente fala sobre a moral, sobre o nosso aprimoramento íntimo, sobre os exemplos de Jesus, né? Então eu realmente acho que aqui se existe a receita ou fórmula para a gente se aperfeiçoar, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza? Todo mundo já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem faz o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, levanta a mão. Vocês eu sei que faz. Cadê? Levanta a mão quem faz. Interessante. É muito importante frequentar o culto do Evangelho no lar, independente de ser da vertente do espiritualismo, ou o espiritualista estritamente, ou o espírita, ou o umbandista, né? Candomblessista. Por que não fazer o culto do Evangelho no lar? E aí o tema de hoje é a felicidade através da paz. Lá no iniciozinho, ele diz injúrias e violências. E tem 3 passagens de Mateus. Confesso que eu gosto da beça do apóstolo Mateus. Hoje Mateus, a gente está mais para Pedro do que para Jesus, vocês sabem disso, né? Pedro era igual nós somos, assim, né? Mais agitados, né? Bom, mas Mateus tem um lugar especial, principalmente nessa passagem dos bem-aventurados. Caramba! Vocês assistiram The Chosen? Fica aqui só um parênteses. Assistam, quem não assistiu, assiste. É uma preciosidade. É incrível. É uma série realmente muito preciosa. E aí as 3 passagens ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuíram a terra. Está lá em Mateus 5,5. Depois ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Aí ele diz: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão: você é desprezível, será condenado pelo conselho. E ainda ele diz: aquele que disser você é perturbado, você é louco, será condenado ao fogo do inferno. Isso é a passagem da Bíblia, né, de Mateus. Quantos de nós aqui, hoje, já fomos infelizes em algum comentário do nosso irmão para com o nosso irmão? Quem de nós aqui já não foi maledicente em algum momento? É preciso que a gente observe os pontos que a gente precisa acertar. Assim como a Juliana falou, que estamos no mundo de expiações e provas. Vocês sabem o que significa isso? Vou rapidamente, só para embasar. Expiação é uma coisa que você não consegue modificar. Ela serve como um aprendizado. Tá? Prova é aquilo que a gente consegue modificar. As expiações e as provas são ferramentas, vou dizer assim, ferramentas para que a gente consiga se aprimorar internamente, para a gente aperfeiçoar o nosso espírito, porque o nosso espírito ele é infinito. Então, vivemos em vidas anteriores, né? Tivemos outras existências,
para quem acredita né, uma doutrina reencarnacionista, nós acreditamos que tivemos vidas pretéritas, tivemos vidas. Então, o nosso espírito ele vem necessariamente se aprimorando, ou se a gente não estagna, a gente preferencialmente a gente precisa avançar. Então, no mundo de provas e expiações, todos nós temos mais ou menos equivalência. Então, quando a gente é maledicente com algum irmão, a gente precisa entender que todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento. Se a gente não tivesse, estaríamos em outro orbe, e não num orbe de expiações e provas. A gente passou já pelo primitivo, estamos hoje em expiações e provas, fazendo a transição para a regeneração. E aí tem mais mundos, dois. A progressão dos mundos tem mais dois aí que são mais perfeitos do que esses todos que a gente falou. Então, quando a gente é maledicente com alguém, quando a gente julga alguém, porque a gente faz isso o tempo todo. Quem disser que não, a gente julga. Ainda que não seja de maneira consciente, mas inconscientemente a gente julga. Então, quando a gente julga, quando a gente aponta o erro do outro, quando a gente analisa, quando a gente critica, a gente se coloca num lugar de superioridade. Quando, no fim das contas, todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento, de moralidade, né? É claro que alguns estão mais próximos do primitivismo e outros mais próximos da regeneração. Mas se esse é o orbe, mais ou menos estamos no mesmo patamar. Beleza? Lá no item 5, justamente de injúrias e violências, ele diz: mas que queria Jesus dizer pelas palavras bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Quando a gente fala sobre a humildade, sobre o materialismo e a riqueza do espírito, porque o que é mais rico para nós não é o material. O verdadeiro sentido da nossa vida não está na materialidade. A gente precisa da materialidade para viver. Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa de roupa, todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas, não é? Mas, quando a gente fala sobre aperfeiçoamento íntimo, a riqueza está aí. E não nos bens que a gente possui. Então, quando ele diz, não se apegue à materialidade, ao materialismo, na verdade, não à materialidade, mas ao materialismo, ele diz, não dê extrema importância àquilo dali. Qual é o uso que eu faço do que eu recebo? Se o que eu recebo faz com que eu consiga ajudar o próximo, isso transforma e faz com que a gente dê mais importância e mais valor ao que é verdadeiramente importante, que é o nosso aperfeiçoamento, o nosso desenvolvimento e o que é rico para nós. É com certeza a coletividade, né? E o nosso aperfeiçoamento. A gente precisa ter consciência que, tendo em vista que nós acreditamos que já tivemos outras vidas e que teremos outras vidas, tudo que a gente tem aqui, inclusive o nosso corpo, é transitório. O nosso corpo é perecível. Ele acaba, sei lá, vamos chegar a uns 106, 110. Acho que cada vez mais a gente está indo mais longe, graças a Deus, né? Mas vamos chegar a 106, 110, mas é perecível. E o que fica, né, o que é importante é o que a gente vai absorvendo e vai registrando lá no nosso HD, que é o HD do espírito, né? A nossa memória espiritual, e é isso que vai ser importante. Não é o que é transitório, porque se o nosso espírito ele é infinito, teremos tantas outras vidas ainda, a gente precisa pensar no aprimoramento e não se ligar tanto no materialismo, né? Tá bem? Beleza. Mais à frente ele diz,
Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são tomados a posse pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário ao passo que os outros têm o que é supérfluo. Quando a humanidade submeter a lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Eu queria voltar lá no item 4, que a gente começou falando sobre as injúrias e violências, ainda estamos nesse item, que quando a gente falou sobre maledicências, sobre o que a gente diz do outro, né, tem um pedacinho que eu separei que é muito importante. Mas em que pode uma simples palavra revestir, quando a gente fala do mal do outro, tá? Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Por que é tão ruim a gente falar do outro? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Depois da humildade para com Deus, a caridade para o próximo é a lei primeira de todo cristão. Vou repetir. Depois da humildade para com Deus, acreditar na espiritualidade de Deus, nos guias, nos orixás, nas forças da natureza, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que a gente faz num espaço religioso, num templo religioso, seja ele qual vertente for, estou falando geral, tá? É receber as pessoas, acolher as pessoas, para que a gente também se desenvolva como espírito, para que vocês se sintam acolhidos e consigam amenizar as vicissitudes que temos nessas vidas, as dificuldades que temos nessas vidas, né? Então, praticar a caridade é receber os nossos irmãos que chegam a casa com carinho, com sorriso, com afabilidade, com doçura. Então, o papel de todos nós que caminhamos nessa seara da espiritualidade, né? E do cristianismo, por que não? Porque o nosso mestre é Jesus, é Cristo, sermos pacíficos mesmo, brandos. Então, quando a gente fala desse capítulo, ele tem para nós, trabalhadores da seara espírita, umbandista, né, da seara do Cristo, é muito importante mesmo, porque a gente sabe que não é tão simples assim vencer as nossas más tendências. Tá? Aliás, não é nada simples vencer as nossas más tendências. Lá nas instruções dos Espíritos, deixa mais um pedacinho. Quando a humanidade submeter a lei do amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e o violento. Quando a gente está falando sobre a equivalência que a gente tiver, quando o bem for equivalente, pelo menos, ou predominantemente ao mal, porque no mundo que a gente habita hoje não é assim. A prevalência, infelizmente, ou felizmente para a gente aprender, mas infelizmente, é o mal, porque no mundo de provas e expiações, o mal é predominante. Graças a Deus, estamos transicionando para a regeneração. Lá, nas instruções dos Espíritos, fala sobre a afabilidade e a doçura. E é basicamente, gentileza gera... Gentileza gera? Gentileza. Então, quando a gente é doce, geralmente as pessoas são doces conosco. Quando você é feliz e dá um sorriso, geralmente as pessoas devolvem esse sorriso para nós. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são formas de manifestar-se. Mas nem sempre há de fiar nas aparências. Olha que interessante o que ele diz. Nem sempre há de confiar
nas aparências, porque ser cristão é muito mais não. É ser e não parecer ser cristão. Entenderam o que eu disse? Ser cristão é ser. É interna, é intimamente, não pelas nossas aparências. Porque tem gente que parece ser cristão e no seu interior não é assim. E aí ele diz, que é bem duro, inclusive, ele diz: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que não age, que nada os agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento que estão por detrás. Já conhecemos pessoas assim, obviamente que a gente precisa amar o próximo, tem próximo que é difícil. Não tem? Quando é próximo da família, então, meu pai do céu, tem próximo que é uma dificuldade que coloca à prova mesmo os nossos, as nossas emoções. Eu falo, caraca, rapaz, que abençoado, Senhor, essa criatura. Eu anotei uma coisa aqui que é bem interessante, né? Que eu falei sobre, às vezes, o próximo da família é difícil, rapaz. E é aí o nosso maior desafio, né? Porque, cara, ser maneiro a beça, eu vou falar dessa forma, assim, que eu acho que é mais para nós, né? Ser maneiro a beça com o irmão que chegou aqui na casa espírita, na casa bandido, querido, amor, né? É mais fácil, né? Então, quando você chega numa casa e recebe as pessoas, geralmente a gente tem essa tendência de ser mesmo, mas às vezes em família, meu amigo, o bicho pega. Não é? Pensaram nos familiares, né? Duvido que não. Fizeram logo aqui, ó, referência. Não fizeram? Quem não fez, a imagem veio na não é? Mas eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte, uma forma da gente observar como a pessoa é verdadeiramente, eu faço isso, assim, para entender com o que a gente precisa lidar, qual é esse próximo que a gente precisa, não é num sentido é só no sentido de observação mesmo, é como ele trata os seus familiares, os seus, porque às vezes ele é muito querido com o vizinho, com um amigo do trabalho, né? Com um amigo que vai para a rua, né? Como é que chama, gente? Eu não saio mais para essas coisas. A gente até sai, obviamente, mas como é que chama essas festinhas? Resenha. Né? Que sempre fazem resenha e tal. É mole esse querido. Agora com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, com os primos, a gente percebe. Ali a gente vê quem é verdadeiramente uma pessoa, né? Se ele é agressivo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, há que se ter mais atenção a essa pessoa. Até porque, né? Porque é aquele próximo que a gente precisa, mas a gente precisa conviver, porque se a gente não conviver, a gente não se aperfeiçoa e a gente não modifica, não é? Pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Está aqui. Vou de novo, hein? Pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Nos tempos de mais esse pedaço aqui do Evangelho, que é o capítulo 9, estuda em casa, é interessante, assim, é realmente muito interessante. Mas ele fala de coisas assim que vão dando para a gente o norte do que a gente precisa acertar para que a gente seja feliz, pacífico e a gente consiga viver na paz. Se é fácil praticar? Não é. E aí ele diz sobre uma coisa que todo mundo tem. Olha agora, hein? Preste atenção. Que todo mundo tem em excesso da paciência, não é? Todo mundo tem? Não é de sobra? No trânsito, querido,
o ponto fraco. Mas o trânsito, paciência, não é uma coisa que sobra que a gente tem. Se souberem de onde vem, me falem. Tá? Nos tempos de ansiedade que a gente vive, nesse mundo atropelado, nesse momento do nosso orbe, que é uma loucura, porque é mesmo, paciência é um presente, paciência é uma riqueza, paciência é um presente, porque, meu amigo, vocês têm muita? Levanta a mão, quem é um cara completo? Tem, que beleza, meu pai, manda. Traga pra cá um pouco, deixa eu só beber uma aqui. Então já sabe quem vocês vão precisar procurar no final aqui, tá? Gabi é super paciente. A dor, aí ele diz ainda, olha que interessante e olha que curioso, quando ele começa lá no item, né, no subtítulo da paciência, ele diz, a dor, olha só que grande é isso, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele disse que a dor é uma bênção. Difícil a gente entender isso, né? Mas muitas vezes, na doença, mora a cura para o nosso aperfeiçoamento. A gente sente dor. A gente está falando de dor física, tá? E às vezes a dor física, uma patologia qualquer, é realmente incurável. Tem coisas que são curáveis em momentos a gente está melhor, e às vezes não são curáveis nesse organismo. Mas ele diz que às vezes, a cura está nessa doença, porque o que eu preciso expurgar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso acertar, está numa expiação. Porque se é uma dor, se essa doença é incurável, além dela servir como prova, obviamente, ela é uma expiação, porque ela é incurável. Mas essa expiação faz com que a gente se aperfeiçoe. Então, quando ele diz a dor é uma bênção, é difícil a gente ver dessa perspectiva, porque quem sofre, sofre. A gente de fora diz, poxa, é uma oportunidade. Não é? Vá, abrace, sofra. Não é? Quem está de fora, a gente fala, não, vai ficar bem. É o que a gente diz. Você sabe, eu preciso dar esse exemplo, porque lá na nossa casa, a gente tem um amigo que desencarnou há uns 2 anos, né? E ele era um querido, um amigaço nosso, frequentador da casa, trabalhador da casa. Ele desencarnou com 52 anos. Ele tinha um câncer incurável, né, obviamente, e depois ele ficou bem mal. E ele dizia, o meu corpo está doente, mas o meu espírito está curado. Olha que grandiosidade tinha essa pessoa. E ele sabia que ia desencarnar em algum momento. Ele fala, é claro que ele sentiu dor, né? Obviamente, mas ele dizia, o meu espírito está curado. Ele entendeu, para ele servia que a dor era uma bênção, porque ele entendeu aquilo dali. Então a gente de fora, a gente fala, não, beleza, vamos lá, vamos tentar melhorar, vamos lá e tal. Eu sei que é difícil para quem sofre aquilo dali, né? Aí ele diz, aí a gente falando de paciência, obviamente, porque a gente precisa ter paciência com as patologias, com as dores, né? Porque ele diz que é uma bênção. Eu acredito que sim, tá? Acredito mesmo. Sede paciente, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A caridade que a gente dá como esmola, né? A esmola que a gente dá, ela é a caridade mais fácil de todas, porque é mesmo. É mais fácil você dar uma esmola do que dar um abraço sincero.
Não é mais fácil? É mais fácil. Porque o abraço sincero precisa ser genuíno. Ele precisa ser caridoso. Não é só um trocado. Não que a gente não possa ajudar as pessoas materialmente falando, obviamente. Mas ele precisa ser genuíno, ele precisa ser caridoso verdadeiramente, ele precisa amar. Amar. Caridade é amor. Tudo de bom está contido numa palavrinha só. Amor. Caridade é amor. Ele diz, outra há, porém muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus, olha lá, hein, que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Moleza, né? Não acho fácil não, hein? Mas é. Quando a gente pensa no Espiritismo, né? E quando a gente fala sobre caridade, amor, paciência, benevolência, afabilidade, parece uma coisa utópica, né? Que a gente, inalcançável na sua verdadeira forma. Porque a gente sabe que, apesar de sermos, em alguns momentos, caridosos, amorosos, né, benevolentes, em outros ainda não somos. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível, pensa. Então, se a gente acertou num aspecto, talvez o irmão do nosso lado não tenha acertado naquele aspecto. E às vezes o irmão do lado já acertou num aspecto que eu ainda não acertei. Mas quando ele diz que o nosso sofrer e alguém que faz a gente perceber o nosso sofrer, e a gente entende isso e é caridoso e ama essa pessoa, esse é o modelo. Esse é o ideal. Quem fazia isso? Quem fazia isso? Jesus. Tem mais alguém que tem mais próximo da gente, que eu digo que viveu mais ou menos no mesmo tempo que a gente e um outro? Fala. Chico Xavier. Ainda tem outro, viu? Quem é? Divaldo. Maria Teresa de Calcutá. Falarão. Tem outras, né? Porque parece pra gente utópico a gente chegar nesse ponto, mas ele não é, porque a gente tem um modelo. E diz que seremos um dia perfeitos. Um dia. Eu penso, 5 milhões de encarnações. 5, né, pelo menos, 5 mil encarnações, sei lá quantas. Mas a perfeição, o modelo é Jesus, porque a gente tem a capacidade de chegar lá. É obviamente que a gente não consegue agora. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar na inércia. Ah, não consigo. Mundo de expiações e provas. Vou tentar, não. O próximo, deixa o próximo. Não vou tentar, não. Porque já que eu terei outras encarnações, mas é a intenção é que faz a gente se desenvolver ou não. Eu estou com roteiro, eu trouxe um roteiro. Se eu não fizer isso inteiro, estou tentando seguir. Tá, beleza. Isso aqui é interessante. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, coisinhas pequenas, é o que ele quer dizer. Que são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por nos ferir, né? Mas precisamos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas. Olha, precisamos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Estamos aqui hoje. Isso é uma bênção. Chegamos com as nossas próprias pernas. Isso é uma bênção. Vocês conseguem entender isso? Eu sei que às vezes passa despercebido pela nossa vida. A gente reclama, não tenho isso, não tenho aquilo, quero aquilo outro. Poxa, eu ando, sei lá, eu queria ter tal roupa, eu queria ter. Fala assim, vocês já perceberam quanto nós somos abençoados?
Isso, a gente precisa fazer esse exercício diário, sentar e olhar, caramba, no espelho e falar assim, graças a Deus a gente já tem isso. Ainda que seja pouco, bom, pouco para muitos, né? Pouco, o que a gente tem de pouco para muitos é muito. Porque tem gente que não tem nada, que eu digo nada materialmente falando, né? E mais rico do que o materialismo que a gente está falando de tênis, blusa, casaco, a gente precisa, né? Tá frio, casaco, tá? Eu estou descalço, gente. É bom estar descalço no chão de Umbanda, tá? Fica a dica. Beleza? Mas o tênis, a blusa, o casaco, a gente sabe que é transitório, mas quando a gente olha no espelho, a gente tem a capacidade de enxergar isso, a gente tem inteligência para enxergar isso, isso é uma bênção. E aí, no final do item da paciência, que é o que todo mundo tem em excesso, ele diz, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Cristãos. Sede cristãos. Aí ele diz, eu tenho tempo ainda? Quanto falta? 30 minutos já. Já? Eu não consigo. Agora de tempo. Olha quanta coisa que eu anotei. Vou tentar, hein? Vou tentar. Tem 10 minutos? Não vou conseguir. Tá. Aí tem o... faz assim, 2. Não consigo. Volta. Eu falo 2. Né? Parte 2. Parte 2. Capítulo 9, parte 2. Mas eu vou tentar, vamos lá. O próximo tem que ser mais paciente do que... Não é? Bom. Realmente tem essa dificuldade, assim, né? Aí é dica, tá? Tem essa dificuldade. Vamos lá, tá? Aí no outro subtítulo ele diz obediência e resignação. A gente tem duas palavras, obediência, obviamente, né? Que também tem a ver com a fé e tal. E a resignação, tem duas palavras para o espírita, para o espiritualista, né? Geral, que é resignação e resiliência. Vocês sabem o que significa essas duas palavras? O que significam essas palavras? Resignação é você entender um problema e falar, caraca, beleza. Entendi, beleza. Entendi. Isso é melhor para mim. Se tudo acontece na vontade de Deus, entendi. Isso é resignação. Resiliência, entendi que eu tenho um problema, o que eu posso fazer para melhorar, para sair daquela situação? Então, resiliência e resignação, para mim, são duas palavras-chave assim, para a gente, para o nosso aprimoramento. Também não é fácil? Não. Mais fácil que a outra. Oi? Mais fácil que a outra. Uma é mais fácil que a outra, concordo. Eu acho que sim. Mas obediência, resignação e resiliência, 3 chavezinhas aqui para a gente avançar. Eu tô aqui falando, estou sentindo, por isso que eu não consigo acabar não, você sabe. Aí eu estou sentindo aqui o cheiro da Arruda e eu sou apaixonado por esse cheiro, tá? Lá no nosso centro tem a Arruda sempre. O vovô curte muito lá, a Arrudinha dele. Só não pode faltar que eles ficam bravos, tá? Ele é burro. Bom, Jesus foi exemplo de obediência, resignação, resiliência, caridade, benevolência. Mas Jesus era Jesus. Cara, Jesus era Jesus, mas ele é o modelo. Ele é o nosso norte. O nosso espírito, ele foi criado para o progresso, para o aperfeiçoamento. A gente foi criado simples e ignorante, tá? Fomos criados assim, com o nosso HD limpinho, para a gente ir progredindo e se aperfeiçoando. Mas, Jesus consegue fazer isso? Consegue. Porque ele era perfeito, mas é o nosso exemplo. É o exemplo a seguir. O nosso espírito é uma seta para um lado só.
Não tem duas pontas, é lá. Onde é? Em Cristo, em Jesus. Então, quando a gente fala resiliência, resignação, caridade, tudo isso é Jesus. A gente vai fazer depois, no final, eu acho que eu vou até ir para lá direto, para dar tempo. Não, mas faltam 10 para. Cara, eu sou horroroso. Tá, vamos lá. Ah, não, isso é importante a gente falar aí, a gente vai... Caraca, acabou a palestra, nunca mais me chama para fazer palestra. Porque era só para ir até 10, para meia-noite e meia. Mas ele fala de na verdade é o item maior, mas eu não vou falar tudo não, senão a gente... É o maior subtítulo desse capítulo, que é o quê? A cólera. A cólera. Ninguém, né? Ninguém, né? A fechada do carro. Alguém que te irrita. Esse não dá tempo, né, de falar. Quando alguém toca no nosso ego, quando alguém diz, não penso igual a você. Quê? Mas eu não duvido que não. É obviamente que a gente está se aprimorando, que depende do próximo. O que houve? Passou de aqui não, né? Tá falando do próximo. Próximo. Isso não causou uma DR, Senhor, olha o que eu fiz da cara. não. Causou cólera. Pode. Tenham paciência. Tá. Volta para paciência. Vamos lá, para a cola. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Ficamos coléricos. Pesquisai a origem desses acessos de... Olha só o que ele diz. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Quando alguém diz, poxa, por que você agiu assim? Né? Às vezes você está tão irritado, tão colérico, que você não escuta. Até mesmo as impaciências que se originam das contrariedades, muitas vezes pueris, simples, coisas bobas, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Como eu penso, o que eu considero melhor, o que eu faria, o que eu entendo. Olha o egoísmo. O que eu entende? Isso aqui, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produziria nos outros. Se ele pudesse observar, ele perceberia que torna infelizes a todas as pessoas que acompanham, inclusive os seus familiares. Então, quando a pessoa está colérica, olha que situação você coloca o outro. Não é só a si mesmo. Então, você imagina brigar em casa, irritar, tacar longe as coisas, de vez em quando, né? A gente tem vontade mesmo, né? Falando do próximo, aquelas coisas. E em casa, a gente tem vontade de atirar alguma coisa, de falar do objeto inanimado.
Quem não tem vontade de vez em quando de tacar longe um all-star que machuca o calcanhar? Machuca o calcanhar. Ah, machuca. Ontem, eu estou falando que ontem eu fui andar de all-star. Nunca mais, estava andando no shopping assim. Nunca mais eu faço isso. Tá? Desculpa se tem alguém da marca. Está acabando o tempo. Ah, tá. Acabou. Tá. Para a gente terminar, eu quero falar duas coisas. Primeiro algumas pessoas dizem, mas eu sou assim, eu tenho esse comportamento, eu me compro a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, morri assim, né? E que ser ignorante, impaciente, mal educado, algumas pessoas acham que isso é um traço de personalidade. Não é um traço de personalidade, é falta de educação mesmo. É falta de olhar para si, de tentar se aperfeiçoar. A gente não pode normalizar isso e achar que isso é um traço de personalidade, uma característica de personalidade, quando na verdade é por aí que a gente precisa se acertar. Se a gente identifica as nossas más tendências, a gente precisa a todo custo tentar acertá-las. A todo momento, orai e vigiai. Vigiai. Porque a gente tem essa tendência mesmo a não fazer isso. E aí, para finalizar, de verdade, quase consegui. Para finalizar, você colocou a oração de São Francisco de Assis no começo, eu pedi até para depois, porque, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver tristeza, que a gente seja realmente ilude. Mas para a gente finalizar, eu quero que vocês façam rapidamente um exercício. Busquem, quem está em casa também, busquem na memória de vocês um momento que vocês foram coléricos. Fechem os olhos e busquem recentemente, ou sei lá, no passado. Se coloquem nessa posição. Recobrem a memória esse momento. Tá? Rapidamente. Foram lá? Todo mundo foi? Claro que sim. Faz parte. Né? A gente vai aperfeiçoar, mas acontece. Agora, eu queria que vocês voltassem para exatamente esse momento e colocassem Jesus na posição de vocês. Eu queria que vocês voltassem lá, naquele momento, colocassem Jesus na posição de vocês e vocês percebessem, ouvissem como Jesus reagiria a esse momento que você passou. Voltem lá, rapidamente, imaginem Jesus naquela posição. Ele agiria como vocês? Ele agiria como nós? Temos um modelo. Então a gente precisa chegar lá. Bom, queria falar mais um pouquinho, mas não dá tempo. Muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado.